Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com a doutora Pamela Veneri sobre nutrição esportiva. Olá! Muito obrigado por ter aceito trocar uma ideia com a gente no On The Rocks. Poxa, você atua numa área que é de muito interesse dos atletas, de quem escala, de quem caminha, quem corre, quem pedala e... Pô, assim, na minha concepção, né, de esporte, nutrição, sempre foi uma área que muito atleta procurava. Mas acho que cada vez mais o praticante mesmo, a pessoa que quer ter uma vida mais saudável está procurando. Então, pô, vai ser bem legal o nosso papo. Pô. Então, pô, novamente, muito obrigado pela disponibilidade de estar trocando uma ideia. Obrigado pelo convite. E é sempre bom ver alguém, né, nessa quarentena. Eu estou em casa aqui fazendo isolamento. Então, é sempre legal ter essa troca, assim, ter essa visita. Obrigada a você pela visita. Vamos lá, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, Pamela, como que você entrou nos esportes, o que você pratica e, efetivamente, depois a sua área de atuação, né? Tá bom. Meu foco é montanha, hoje em dia. Eu já fui praticante de mergulho, já tive bastante contato com o mar. Sempre fiz esporte a minha vida inteira. Eu joguei vôlei, joguei handebol, tive esse contato, né, mais próximo do mar. Tentei surfar, mas o que me apaixonou, o que realmente me move é estar perto da montanha, estar perto da terra, estar perto da natureza. E hoje em dia meu esporte base é a corrida de montanha, então é o que eu mais pratico. Eu treino para fazer as provas de corridas de montanha, treino para ir para a montanha e fazer um bate-volta, um sobe e desce, e a partir disso evoluir também. E me declaro aprendiz de escaladora, estou recomeçando nesse esporte, que eu considero o esporte que me levou para a montanha, né? Na verdade, foi com a escalada que deu esse clique e que eu percebi que existia um mundo, uma cultura. Isso foi mais ou menos com 20 anos, e a partir daí virou a chavinha, assim, eu fui do mar para a montanha, vamos dizer assim, e tô lá até hoje. E, bom, sou nutricionista. Meu foco é esporte, comportamento e saúde. Então, eu trabalho principalmente com pessoas que são praticantes de atividade física, atletas também, e pessoas que ainda não praticam, mas que estão entendendo a atividade física como um modo de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a saúde. Então, são essas as pessoas que eu trabalho hoje. Que mais que eu posso te falar? Não sou nutricionista, não é a minha primeira faculdade. Eu sou formada em Relações Internacionais, trabalhei 6 anos em multinacional, trabalhei com transporte de carga, e daí depois, com a montanha, começando a praticar corrida de montanha, que virou a chavinha também, e eu percebi que eu podia trabalhar com esporte, trabalhar com comida, e realmente estar presente assim e dedicada ao esporte e à montanha. Então, por isso que eu fui buscar a faculdade de nutrição, me formei e estou aí, felizona, assim, determinada, estou contente com a minha escolha. Pô, que massa, pô. Tá, olha só, vou te dizer uma percepção minha, assim. Eu acho que nos últimos anos houve muito interesse de pessoas praticantes, que não necessariamente atletas, procurando é, ajuda de um nutricionista para viver melhor. Pô, você podia falar um pouquinho do seu perfil de cliente, quem chega no seu consultório? Se é a pessoa que está indo em busca de uma vida mais saudável, comer melhor, se é uma pessoa que busca performance, um atleta, ou se é alguém que tem uma relação patológica com a comida? Tá, então, eu acho que eu posso dizer que a maior parte das pessoas são aquelas que já estão conectadas com comer melhor, com uma alimentação consciente, e estão buscando
uma melhora no que elas estão fazendo. Geralmente não são pessoas que estão totalmente desinformadas, que assim não prestam atenção na alimentação. Então são pessoas que já estão num processo de melhora de qualidade de vida. E tem algumas pessoas também que buscam performance, então que já praticam alguma atividade, algum esporte há algum tempo. Então, ou estavam com outras nutricionistas, ou então estão indo pela primeira vez para buscar aquela melhora, melhora para performance mesmo. Pô, no outro dia eu estava conversando com o Cezinha Grosso, que é um escalador de ponta no Brasil. Ele é nutricionista também, não sei se você sabe. Uma vez uma pessoa, perguntou para ele: pô, Cezinha, você é nutricionista, mas você acha que para ter uma boa nutrição ou para indicar, precisa mesmo ser nutricionista? Quer dizer, poxa, vem cá, vocês fizeram uma faculdade, estudaram durante bastante tempo a respeito do tema. E hoje a gente vê não só tudo que é revista, programa matinal da TV, dando algumas fórmulas milagrosas. Como que você vê isso? Se tem uma receita pronta, né? E pô, a gente vê inclusive atletas, né? Pô, volta e meia, geralmente relacionado a algum tipo de patrocínio, um apoio que ele recebe, mostrando tal produto e esse produto é milagroso, vai na minha que você vai se dar bem. Como que você vê esse approach da, da nutrição? Eu acho que aqui a gente tem dois tópicos. O primeiro é sobre marketing e venda. Então, para você vender alguma coisa, ela tem que ser impactante, tem que ter um diferencial. Então, por isso que se vendem essas dietas milagrosas, essas fórmulas. Porque se você vender um arroz com feijão, é básico, todo mundo conhece, então ninguém vai comprar. Então, esse é um aspecto. O outro, essa questão do que se é necessário um nutricionista, né, para prescrever dieta, para falar sobre dieta, para fazer as dicas e orientações. O primeiro ponto é que o técnico, que o nutricionista no Brasil, ele é o único profissional apto a prescrever dieta. Então, nenhum médico, por exemplo, pode prescrever uma dieta, somente o nutricionista. E o outro aspecto é que, sim, a gente estuda 4 anos, todo o corpo humano, todo o metabolismo, as patologias. Primeiro a gente constrói uma base, para depois a gente ir falar de dieta, manipular dieta, bioquímica de alimentos. Então, assim, não é simplesmente você estudar e verificar o que funciona ou não, e com você. Porque uma coisa é um atleta ou uma pessoa falar sobre o que funciona para ela, o que não funcionou para ela, porque ela fez uma observação prática daquilo. E muitas vezes a pessoa sim testou inúmeras dietas e sim conseguiu encontrar a que ela melhor se adaptou, né, ao seu organismo, à sua rotina. Mas geralmente você pode observar essas pessoas, elas propagam, elas falam somente de uma dieta, de uma estratégia, que é aquela que funcionou para ela. Agora, as outras 10 que ela testou e não funcionou, ela não vai falar sobre aquilo. O nutricionista, ele conhece aquelas 10 dietas, aquelas 10 estratégias, e ele vai, junto com o paciente, entender qual que é o perfil dele, o que ele busca, quais são os objetivos, qual que é a rotina, para entender aquele corpo e encontrar uma estratégia que melhor se adapte. E, às vezes, uma dieta ideal para uma pessoa não é exatamente aquela da revista, ela tem adaptações. Então, pode ter uma refeição mais para o lado de lá, uma refeição mais para o lado de cá, mas não necessariamente seguir uma fórmula perfeita, uma fórmula mágica. Não existe uma dieta ideal, não existe um plano que sirva para todos os indivíduos, porque o nosso corpo ele funciona muito diferente. Então, a mágica e do meu ponto de vista, a necessidade do nutricionista também para ajudar nesse processo é você entender seu corpo, conhecer os alimentos, fazer essa observação, porque não é muito fácil você comer e observar, não é tão automático quanto a gente imagina. Alguns alimentos eles só mostram para a gente como eles funcionam, impactam o corpo 2, 3 dias depois de comer. Então, assim, se você me perguntar agora o que você comeu antes de ontem, 4 da tarde, pode ser que eu não lembre. Então, às vezes, fazer essa conexão é difícil. Então,
por isso que é necessário um nutricionista e sim, ele é o profissional apto a falar de dieta, a prescrever dieta, porque ele vai estar fazendo um trabalho conjunto. Não sou eu, Pamela, dizendo o que funciona para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? A nutricionista é outra história, é um trabalho investigativo, de detetive e um trabalho conjunto. Pamela, muitas vezes a gente é induzido, seduzido, compelido por um amigo, um familiar, né? Ela está seguindo uma dieta. Não, vai nessa que, meu, esse negócio aí deu certo para mim, você tem que testar. Pamela, qual que é o limite que a pessoa tem que dar o clique e falar assim, meu, isso está sendo bom ou isso está sendo muito ruim para mim, antes de dar um problema maior? É, eu acho que ninguém vai recomendar uma coisa ruim, né, que fez mal. Ninguém vai falar para você comer uma refeição X ou um alimento Y porque fez mal. As pessoas normalmente, né, espero, elas propagam bem, então elas vão recomendar uma dieta que lhe fez bem. Você vai perceber imediatamente, a primeira coisa, se o sabor não for agradável, se o cheiro não for agradável. Por que que você vai comer, por exemplo, lentilhas? Você já não gosta da textura, do cheiro, o ato de colocar aquilo para dentro já vai fazer mal. Então aí você já poderia parar. Nesse momento você já pode falar, obrigada pela dica, mas não vou seguir, não está me fazendo bem. O segundo ponto não caiu bem na sua barriga, te causou distúrbios, perturbou o sono, ou mudou seu hábito intestinal por causa daquele alimento sugerido. Então, esse é outro ponto. O terceiro ponto vai ser você observar isso ao longo de 2 semanas, 4 semanas, e perceber como que o seu corpo reage. Mas aí, mais uma vez, tem uma característica, assim, um ponto que a gente precisa observar, que às vezes, a gente se sente melhor comendo, mudando a dieta, vamos dizer assim, durante 4 semanas. E você precisa depois pensar, essa nova dieta que eu estou seguindo, ela é sustentável para a minha vida? Eu vou conseguir manter esses hábitos por meses e por anos? Ou não? Ou eu estou me sentindo bem, mas ao mesmo tempo eu estou me privando de muita coisa que eu gosto, essa nova dieta está modificando os meus hábitos e meus horários, ou então essa dieta é muito cara, ou então essa dieta é muito difícil de eu comprar os alimentos, eu não consigo no mercado próximo da minha casa, eu preciso me deslocar muito. Então, é outro ponto para você pensar, é sustentável essa dieta? Então, são esses os pontos que eu diria que você precisa observar. Se o sabor for agradável, seu corpo gostar daquele alimento, você se sentir bem, se for uma dieta sustentável, talvez você tenha achado, né, a sua dieta, aspas, perfeita para aquele momento. E, mais uma vez, também, de novo, para aquele momento, porque daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, talvez você mude de vida, de objetivo, de casa, e aquela dieta precisa ser modificada. Então, assim como o nosso corpo ele tem um processo, né, de crescimento, amadurecimento, depois envelhecimento, as dietas também elas vão alterando. A gente não come a mesma coisa com 15, que a gente come com 25. Os 45, a digestão já é outra, então você precisa alterar de novo. E assim vai. Eu queria ainda pegar uma vertente disso que você falou, que Uhum. a gente vê muita dieta, muita sugestão de como, por exemplo, os asiáticos fazem. Pô, os caras têm uma vida longa, têm uma vida saudável, tá. O quanto, Pamela, que a questão de criação cultural influencia em a dieta ser uma coisa saudável para a pessoa, entendeu? O nosso corpo ele acostuma, ele exige aquele sabor, aquele jeito de comer. E isso é uma coisa que você pode desacostumar ou isso vai ser ruim para sua cabeça? Vamos lá. A medicina tradicional chinesa, ela fala que a gente não deve consumir nenhum alimento que seja produzido a mais de 80 quilômetros da onde a gente mora. Então, vamos pensar, né? Eu estou aqui em São Paulo, 80 quilômetros.
Então, eu não deveria comer trigo, por exemplo. Eu acho que não tem trigo aqui plantado no meu entorno. Eu não deveria comer açaí, também é outro alimento que eu consumo, se a gente for pensar nessa lógica. Mas trazendo para a modernidade, né, não 5.000 anos atrás, tudo bem, a gente tem os transportes e tudo, mas o alimento ele tá conectado com a terra, onde ele é plantado. Então tem a questão das estações do ano. Então, por exemplo, você não vai comer um morango no pleno verão. O morango é uma fruta do inverno. Então, pensando nesse aspecto, sim, existe uma conexão biológica, vamos dizer assim, do homem com o planeta, com a Terra, com as estações, onde a gente deveria buscar os alimentos próximos, locais da estação. O outro aspecto cultural é muito forte no homem. Então, não importa onde você nasça, você vai absorver aquela cultura e vai tomar como natural uma coisa que em outro local não é natural. Isso pode ser sim treinado, você pode ser desacostumado com algum alimento, assim como acostumado. E existe o paradigma ideológico e o paradigma biológico. Às vezes, um sabor é mais difícil de ser treinado do que o outro, mas isso a gente consegue alterar. Eu não vejo problemas. Se você realmente quiser comer uma coisa que é estranha, por exemplo, vamos pensar, ou até a gente pode brincar com a questão de refeição. O que se come no café da manhã, almoço e jantar. Isso é uma construção cultural. A gente não existe uma necessidade de comer pão no café da manhã, por exemplo. Assim como a gente não precisa comer uma sopa de frango. E existem lugares onde esses dois são comuns. Agora, se eu aqui em São Paulo como uma sopa de frango no café da manhã, eu vou ser, né, tomada como estranha, olhada como estranha, porque não é o hábito, não é a cultura. Mas a partir do momento que eu me acostumei com aquele alimento, porque ele me traz sensações e características e nutrientes que eu preciso, e que eu entendi e reconheci que eu preciso na parte da manhã, por que não? Então, eu fiz uma desconstrução cultural. Mas também, ao mesmo tempo, se eu sair numa padaria aqui em São Paulo atrás de sopa de frango no café da manhã, eu acredito que eu consigo, mas São Paulo a gente consegue de tudo, né? Mas vai ser estranho, não pertence. Sopa de frango. É uma viagem, mas Vamos lá. é, Como que é lógico que um distúrbio alimentar grave a pessoa vai identificar, meu, estou passando muito mal, a comida tá me fazendo mal, mas como que eu noto os pequenos distúrbios quando que a pessoa tem que se ligar que, meu, preciso de auxílio de um profissional, porque quer seja, sei lá, se eu estou me sentindo muito cansado ou se eu não estou dormindo bem, ou quais que são os sinais que você diz para a pessoa, meu, procura alguém para melhorar a sua alimentação? a gente pode pensar da seguinte maneira: se uma pessoa se sente cansada, excessivamente cansada, se não consegue dormir direito, se não consegue manter um foco, se não tem energia para subir uma escada, por exemplo, um lance de escada simples, se sente alguma dor no corpo que não estava sentindo antes, alguma alteração, queda de cabelo também pode indicar alguma deficiência nutricional, marcas nas unhas, pele ressecada também. Todas essas alterações que a gente tem, tanto do corpo físico quanto da emoção, né? Ou então de dores, elas podem indicar deficiências nutricionais. Agora, se você apresenta alguma dessas coisas, né, alguma dessas alterações, e tem uma dieta, por exemplo, rica em alimento industrializado, aí por, pode ser que está acontecendo alguma coisa. Então, seria assim um indicativo de você procurar um profissional, uma ajuda profissional. Agora, se você come mais alimentos in natura, se você faz um esporte, tudo não é fácil de dizer que você tem alguma deficiência, uma deficiência
de vitamina A, por exemplo, você não consegue detectar, não tem um sinal assim tão claro que você consiga dizer, olha, estou com falta de vitaminas, preciso tomar uma vitamina, um complexo vitamínico ou procurar um médico. Não, não é exatamente assim, mas geralmente, né, as pessoas elas fazem também exames bioquímicos, então através dos exames bioquímicos é que a gente vai identificar se tem alguma alteração. Mas fora esses casos de extremo cansaço ou de perturbações assim que você se sente incomodado para ir buscar ajuda, né? Pamela, o fato do profissional de nutrição Uhum. praticar um esporte, você acha que enquanto isso ajuda o atendimento de alguém que pratica aquele esporte, entendeu? Eu te falo porque, assim, a gente tem algumas demandas muito características daquele esporte, né? O cara que corre é o joelho, o cara que escala são algumas lesões de mão ou de, sei lá, da parte motora. Quanto você acha que isso auxilia na hora de procurar um profissional, procurar alguém que realmente saiba do que você está falando? Ah, faz toda a diferença. Faz toda a diferença você sentir o que o esportista sente, você frequentar o ambiente que ele frequenta. Então, por exemplo, eu não tenho uma rotina de piscina. Então, eu consigo trabalhar com um nadador, mas a rotina de piscina não faz parte do meu dia a dia. Então, eu não sei exatamente como é, vamos colocar assim. Agora, uma rotina de um corredor, que é um esporte que eu pratico, é a minha rotina. Então, eu conheço vários mecanismos, eu converso com muitas pessoas no ambiente. Então, isso acaba refletindo no trabalho do consultório. Então, é claro que a gente estuda os esportes, que a gente é, lê muito as características de cada um. Hoje em dia, com o recurso do YouTube, a gente assiste vídeo, tudo, mas nada substitui a experiência, nada. Então, eu até posso ir um dia, eu brinco, né? Eu posso ir nadar um dia para ver como que é, ir para o vestiário, colocar o maiô, o que você faz depois, nadar, tentar colocar algum suplemento, alguma água na beira da piscina para usar durante o treino, mas essa vivência maior de nadador eu não tenho. Então, eu acho que faz bastante diferença, assim, você conversar com um profissional que pratica seu esporte, que está no mesmo ambiente que você. Falando de uma dieta para um atleta de alto desempenho, dá para seguir essa dieta e ser feliz? Tá com a cabeça boa? Meu, tô contente com o que eu tô comendo. Ou vai ser uma coisa realmente difícil de seguir, ou vai depender de pessoa, mas pô, eu acho que não, cara. Eu já ouvi umas histórias que, pelo amor de Deus. Então, atleta de alto desempenho, ele está buscando um objetivo muito específico e geralmente ele sacrifica outras partes da vida dele em busca daquele objetivo, né? Vida social, vida de estudos, vida de trabalho. Então, ele está extremamente focado. Esporte de alto rendimento não significa saúde. Inclusive, muitas vezes os atletas se machucam, têm lesão, têm sequelas, com muitos anos de prática, muitos anos de dieta. Então, assim, é um mindset muito específico e com um objetivo. Então, assim, tá bom, existe lá a dieta do superatleta de alta performance, mas a gente tem que considerar que ele já está com um metabolismo X, com uma rotina X adaptado, que eu, por exemplo, se eu seguir essa dieta, não vai dar certo, porque eu tenho outra vida, tenho outras demandas, tenho outro foco. Então, assim, não dá para transportar dieta de pessoa para pessoa. E outra coisa, o atleta de alto rendimento, ele vive em ciclos. Então, é um ciclo de treinamento para um objetivo, daí ele busca outro, e a dieta vai acompanhando. Então, dificilmente ele vai ficar 4 meses numa dieta exatamente igual. Ele vai alterar. Então, de acordo com o treinamento dele. E, mais uma vez, a gente pode pegar a dieta dele, fazer para mim, mas como eu não tenho aquele treinamento, não vai fazer sentido, não vai encaixar. Então, e tem
dietas dos mais diversos tipos, né? Da dieta vegetariana até a dieta carnívora. Tem atletas hoje que se alimentam exclusivamente de carne, sal e água. E também os vegetarianos também estão bem, mas é aquela coisa, para um atleta assumir um padrão alimentar, uma dieta dessas dos extremos, ele também já provavelmente testou outras abordagens, outras estratégias e percebeu que o melhor para o corpo dele é aquele. Então, assim, o atleta de alto rendimento, ele busca um objetivo esportivo, ele não está buscando necessariamente saúde e não está buscando, ele busca o melhor rendimento do corpo dele para aquele objetivo, não o melhor rendimento do corpo dele para a vida. Vamos pensar assim. Ó, na minha educação básica, sabe, tinha o tigre, tinha o macaco, tinha a gente no meio. O tigre comia só carne, o macaco comia só vegetal e a gente comia os dois. Hoje a gente está vendo um crescimento muito grande do veganismo, né? Pô, é uma coisa que até 10 anos atrás a gente quase não ouvia falar. Pô, essas linhas são ok para você conciliar com o esporte? Dá para fazer? Então, o veganismo, ele é um movimento político, né? Os vegans, eles lutam pelo bem-estar animal, eles reconhecem que os animais são seres sencientes e que não merecem o sofrimento que eles estão passando. Então, são pessoas que advogam por essa causa dos animais e uma das ações deles é seguir uma dieta vegetariana, que é uma dieta que exclui qualquer alimento de origem animal. Então, essa é uma turma. A outra turma é a turma dos vegetarianos, que simplesmente retiram os alimentos de origem animal do seu cardápio, seja por uma posição ideológica ou por uma vontade, né, necessidade biológica, ou existem inúmeros motivos. E sim, é sustentável. A gente tem vários exemplos de atletas que são vegetarianos e que treinam muito bem, que competem, assim como a gente tem exemplos de atletas que eram vegetarianos e deixaram de ser vegetarianos porque assumiram que aquilo não estava lhe fazendo bem. Temos atletas agora também que consomem basicamente carne, leite, ovos, gorduras, que também performam em alto rendimento e que também estão bem, mas a gente não pode, eu acho que esquecer que essas pessoas, elas falam do que está lhe fazendo bem. Elas não falam das coisas que elas testaram e não funcionou. E também, assim, quando você está bem, quando você está fazendo uma coisa legal, acho que fica bonito, né? Então, elas falam. Eu acho válido ouvir a experiência das outras pessoas, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não se iludir nem com um caminho, nem com o outro, e buscar a nossa dieta, né? A nossa verdade, o que a gente consegue praticar. E daí a gente considera também aspectos culturais e considera o seu esporte, onde você está indo praticar seu esporte, para ver se você pode seguir a dieta. Então, para dar um exemplo aqui de montanha, um vegetariano que vai fazer uma escalada alta montanha, será que ele vai conseguir, na alta montanha, manter uma dieta vegetariana? Será que ele não precisa de alimentos de origem animal para ter a densidade calórica, para poder se nutrir? Esses alimentos, eles são mais fáceis de transportar, por exemplo. Então, será que você pode manter um estilo de vida vegetariano, mas talvez, se você tem um projeto desses, você precisa alterar e ser flexível, né? Para consumir esses outros alimentos. Ou então, porque é muito fácil você, não sei, ir jogar uma partida de tênis em uma outra cidade. Então, você vai, joga a partida, vai e volta, e você consegue retornar à sua dieta. Mas quando você faz esses deslocamentos, vai para lugares, né, remotos para praticar essas atividades outdoor, ou até mesmo se você vai para um país onde não tem
o que você gosta de comer, o que você está proposto a comer, aí você vai enfrentar dificuldades. Então, eu acredito que existem muitos casos onde você precisa é, considerar esses aspectos e se adaptar. Daí é você que se adapta ao lugar. Pamela, vamos falar da sua área, né, de atuação e de um fantasma para qualquer atleta, que é a lesão. No que a nutrição ajuda a prevenir ou ajuda na recuperação de uma lesão? Tá, legal essa pergunta. Primeiro ponto é a gente prevenir lesão, né? Que ninguém quer se lesionar. Então, a gente previne lesão na nutrição como? Mantendo um corpo forte e em bom funcionamento. Então, como que você vai conseguir isso? Com uma boa dieta e com uma adequação às suas necessidades. Então, você não quer ter um corpo fraco fazendo um treino extenuante. Então, como que a gente pode enxergar um exemplo prático disso? São pessoas que querem, buscam, né, perder peso, emagrecer, e daí a troco disso cortam calorias e cortam, restringem alimentos e fazem um treino muito pesado e aí acabam se lesionando. Depois, se acontece alguma lesão no período de recuperação, a gente precisa analisar se o atleta ele vai ficar em casa parado ou se ele vai ter uma recuperação ativa, se ele vai poder fazer algum treino, e geralmente o treino dele altera, então a gente precisa modificar a dieta e acompanhar esse momento do treino, né, a recuperação. E, óbvio, a gente, além de pensar nos macronutrientes aqui, a gente pensa nos micros também, nas vitaminas e nos minerais, que vão agir nesse processo de recuperação. Então, existem, sim, a nutrição vai trabalhar tanto com o médico quanto com o profissional de educação física para colocar o atleta de volta, para recuperar, né, da lesão. Ô, Pamela, não vamos falar de um atleta de performance, vamos falar de um atleta de final de semana que treina 2, 3 vezes durante a semana, vai para pedra, vai para montanha no final de semana, um cara que quer evoluir, que tem uma preocupação, que ele acha que realmente ele precisa, que a nutrição vai ser um coadjuvante dele para melhorar, tanto de vida como no esporte. Esse novo tópico na vida dele vai custar caro? Vai demandar muito dinheiro? Não, não, não. Uma das nossas preocupações, assim, é fazer uma dieta adequada para o ambiente e para a cultura da pessoa. Não adianta a gente querer colocar um monte de coisa que é inacessível e que a pessoa vai ter que, por exemplo, deixar de lado outra coisa da vida dela para pagar a dieta. Isso não tem, eu não vejo muito motivo de ser. E o que acaba acontecendo, o que eu vejo hoje em dia na prática, assim, com os meus colegas atletas e com os meus pacientes, de repente, essa busca por suplemento, né? Que é o que acaba encarecendo muito. Então, é muita prescrição de muita coisa, sem necessidade, e esses suplementos são muito caros. Então, antes de ajustar a dieta, você já entra com suplemento. Isso não é legal, isso acaba custando caro. Então, a nossa dieta base, vamos pensar em Brasil, nas grandes cidades, nas capitais, você encontra todos os alimentos que você precisa consumir no mercado, não é nada excepcional. Agora, se você inventar de querer comer morango no verão, né? Daí você precisa importar um morango lá da Califórnia, vai vir, tá bom, você pode comer um morango no verão, mas ele tem um custo ali que eu particularmente acho que não vale a pena. Quando chega o verão, a gente tem que pensar em outro alimento para substituir o morango. Então, a dieta ela pode se tornar cara se você opta de repente por só comer fora de casa, não faz nenhuma preparação em casa, mas se você pode bancar, tudo bem, tá valendo. Mas a gente consegue uma dieta, assim, a gente consegue fazer um planejamento de refeições em casa, né? Um mix, assim, come um pouco fora, um pouco em casa,
porque, né, a gente sai para trabalhar, então a maioria das pessoas prefere mesmo comprar alimento pronto já na hora do almoço. Então, se você faz esse planejamento, você consegue uma dieta excelente e assim, o mesmo valor que você gasta, vamos dizer assim, hoje para comer, eu consigo manipular e fazer uma dieta melhor, fazer umas adaptações e você gasta o mesmo dinheiro, ou então menos, né? Mas essa parte de dieta cara, só para resumir, são esses alimentos que estão fora de época, alimentos importados e suplemento, né? Suplemento acaba sendo muito caro para um dia a dia, assim, igual você me perguntou, para uma pessoa que praticante de atividade física, de final de semana, uma pessoa que está começando, fica muito caro. E será que tem a necessidade, né, de você substituir ali um arroz com feijão por um pozinho na água? Né? Suplemento é bom, suplemento muitos funcionam, mas primeiro você tem que ter uma dieta boa, equilibrada, certinha, ajustada, para daí depois você entrar com suplemento. Eu não concordo em trocar um prato de comida por pozinho na água, não. Conversando com algumas pessoas do universo da escalada indoor, pô, a gente escuta um monte de história de escalador pedindo para os amigos trancar ele no quarto para ele não sair para não comer. O outro que tomava água do macarrão, entendeu? Outra que comia e vomitava. Isso nós estamos falando em circuito mundial, né? Tá, acabou que o IFSC, baixou lá uma portaria, tem um IMC mínimo e tudo, e não dá para você colocar em risco a sua saúde por conta do esporte, o que é bem saudável e correto da instituição fazer isso. A questão de perda de peso é muito presente no nosso esporte, faz muita diferença. Dá para perder peso sem passar fome? Ou dá para emagrecer só comendo alface? Se você está no quarto, no hotel, na competição, aguardando para competir e pede para alguém te trancar para você não comer porque você não engordar, aí você está com um problema grande. Isso é um extremo, assim, já tem abalos psicológicos, assim, a pessoa não está bem. Infelizmente, na escalada a gente tem esse aspecto, né? Eu não sei se eu posso chamar de mito, mas a gente tem esse componente assim muito forte, muito preocupante, que é a questão do peso. Eu entendo que em determinadas modalidades faz diferença, sim, você ter menos peso para subir, né? Porque você tem que ir para cima, trabalha contra a gravidade. Então eu entendo, sim, que você tem essa ideia de que se você for mais leve, você vai subir mais fácil. Mas, por outro lado, se você for tão leve, tão sem músculo, tão só o osso e a gordura, você também não vai conseguir se erguer. Então, assim, você precisa ter algum músculo, e a gente sabe, né, que músculo pesa mais que gordura, então você precisa ter ali uma massa para te ajudar. E não é comendo só alface e bebendo água do macarrão que a gente vai conseguir essa constituição corporal. Então, esse componente de distúrbio alimentar na escalada é um aspecto que me preocupa muito. Eu vejo isso bastante e, assim, já levantou uma bandeirinha vermelha, porque realmente pode ser que a gente encontre, né, muito atleta com problema, inclusive tendo a sua vida útil, né, de atleta reduzida, porque está em deficiência, déficit calórico, tudo, e uma hora a conta chega. Então, assim, e outro aspecto que também é importante a gente observar, cada vez mais praticantes na escalada. Então, por exemplo, a gente está aprendendo qual que é o melhor shape de corpo, né, para o escalador, assim como a gente já tem no basquete. Então, se você não tiver lá 1,85, 1,90, esquece, você não vai ser um profissional. Assim como se você não tiver 1,50, você não vai ser um atleta da ginástica olímpica. Isso acontece por quê? Porque já são muitas pessoas praticando durante muitos anos, então a gente vai selecionando naturalmente.
Agora, na escalada, que é um esporte mais novo, a gente está começando a aprender quais são os melhores corpos. Então, de repente, um corpo mais magro, menor, são os atletas que vão, numa competição, se destacar. Então, os atletas, os amadores, os esportistas, eles se espelham naquelas pessoas e eles querem ter aquele corpo, porque qual que é a ideia que fica? Ah, se eu for daquele jeito, eu vou escalar melhor, o que não é necessariamente verdade. Pode ser que eu, como eu não tenho 1,90, eu não vou ser jogadora profissional de basquete, mas eu posso muito bem ser uma excelente jogadora e fazer do basquete a minha vida e praticar e estar no time, por que não? Então, eu acho que a gente está passando agora na escalada por esse momento de reconhecer qual que é o melhor biotipo, vamos dizer assim, que são as pessoas que vão se destacar, mas as outras, os praticantes, elas não podem se espelhar nesse modelo de biotipo, e elas têm que buscar a prática, né? A prática do esporte que gostam, dentro das suas possibilidades, e daí você pode sim usar a nutrição e usar o treinamento para você, né, atingir o seu melhor. Então, existe performance também com outros corpos, né? E assim, por que que você vai mirar? Por que que eu vou ficar triste que eu não jogo basquete profissional? Isso não existe, não precisa, não tenho aquela altura toda. Então, a gente tem que também se reconhecer, né? Reconhecer o nosso corpo, o nosso biotipo e buscar buscar treinamento, né? Mais treinamento do que alimentação aí, para a gente poder praticar a atividade que a gente escolheu com maestria. Pô, mano, no meio dos treinadores, Uhum. né, nas academias, nos ginásios, pô, é comum aquele cliente que paga a academia, paga o treinador, tal, mas meu, na verdade o cara não faz nada do que ele é mandado a fazer, entendeu? O cara tá pagando mais por desencargo de consciência, achando que o dinheiro que ele tá pagando é o suficiente para ele melhorar a performance, a vida dele, enfim. Na nutrição é assim também? Tem mais case de sucesso ou de fracasso? Uh, uh, Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é, a gente vê mais os cases de sucesso, os de fracasso, ninguém gosta de ficar por aí falando dos seus fracassos, mas a gente observa que quem tem sucesso é quem persiste e quem insiste no que quer, no seu objetivo. Não é uma coisa rápida, você alterar seu padrão de dieta, você ter uma melhora, isso não é rápido. Assim como você treinar um esporte, não vai ser rápido, não vai ser pagando um treinador e fazendo, né, praticando 2 meses que você vai atingir excelência. Então, a gente tem muito caso de sucesso a caminho, eu diria, que são pessoas que estão ainda no meio do caminho, mas ainda não estão se declarando vitoriosas, mas elas estão persistindo. A gente tem sim na nutrição muita gente que paga nutricionista, que compra um monte de suplemento, que faz um monte de coisa e não segue. Então, assim, ou então manipula a dieta à sua própria vontade. Se você vem numa consulta comigo, vou te prescrever, né? Eu vou te dar um plano. Tudo aquilo foi pensado, a hora foi pensada, o alimento, tudo. Então não adianta você falar, por exemplo, eu combino com você um almoço às 2 e você volta depois e fala, agora eu estou almoçando às 5, porque lá. Ok, isso dá para a gente fazer, mas você precisa comunicar ao profissional que está trabalhando com você. Me liga e fala, olha, não posso mais almoçar às 2, quero almoçar às 5, dá para fazer? O que eu como? Porque se você dorme num determinado horário, eu não vou querer que você ingira o mesmo alimento às 5 do que eu queria às 2 da tarde. Mas daí isso eu acho que faz parte do ser humano, né? O tal do auto-engano,
que a gente tem esse mecanismo maluco de contar mentira para nós mesmos e a gente acredita, porque é uma história que a gente se conta, você não conta para o profissional, porque o profissional que está te acompanhando, ele percebe, mas é uma mentira que a gente se conta e a gente gosta, como que eu posso dizer, desse carinho com a gente mesmo, porque a gente se julga bom o suficiente para não precisar fazer um sacrifício hoje. Então, hoje, várias coisas acontecem no meu dia e eu posso comer um doce, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E daí eu venho auto-engano, eu falo, mas amanhã eu não vou comer, ou então eu não vou contar, alguma coisa do tipo. Então é um auto-engano, porque no dia seguinte, quem está me acompanhando vai perceber o que eu fiz. Até porque quando a gente treina essa parte da consulta, da conversa, da escuta, tem alguns detalhes, né? Tanto você mesmo estava falando de gestual, de frases específicas, de perguntas que a gente faz, e a gente percebe que o paciente não tá seguindo o plano, mas aí também, além do auto-engano, tem várias outras coisas que podem acontecer, e é papel do nutricionista perceber qual que é a dificuldade do paciente, se é esse problema de auto-engano ou se ele está tendo alguma outra dificuldade para a gente ajudar. Porque o objetivo não é uma competição de quem segue a dieta melhor. E não é fácil seguir uma dieta, não é uma coisa tranquila, não, para fazer, tem as suas dificuldades. Então, por isso que é um processo. E só chega na meta quem trabalha pela meta. Então, não adianta, você precisa reconhecer qual que é a sua necessidade, por que você está ali, qual que é a sua motivação, o que você quer mesmo, e isso parte do paciente, não parte de mim. Saber a motivação, eu posso ajudar ele com a motivação dele, mas se ele não tiver determinado com aquele objetivo, seja de fazer um projeto esportivo, ou seja de parar de consumir algum alimento industrializado, ou qualquer coisa, se ele não reconhecer, se não partir dele, não tem a mudança. Então, às vezes, também a gente percebe na nutrição isso, que o paciente não estava motivado o suficiente ou que ele não sabia exatamente o que ele estava querendo com aquilo. Porque muitas vezes as pessoas, sei lá, podem chegar e falar: quero virar vegetariana agora. E daí a gente conversa, mas por quê e tal. E tem, né, vários motivos. Ou então as pessoas falam também: quero parar de comer hortaliças se não for orgânica. Agora parei, zero. Não é uma coisa muito fácil de fazer do dia para a noite só comer orgânico. É complicada a logística. Então, essas coisas, né, essas mudanças radicais, a gente precisa analisar, conversar e muitas vezes no caminho a gente descobre qual que é a motivação e de repente no caso do orgânico a pessoa fala é porque eu quero comprar, eu moro na minha cidade, quero fortalecer os produtores locais e tudo, então a gente encontra uma maneira de introduzir a pessoa nessa vida e quando ela vai na casa de outra pessoa ou faz uma viagem, ela não deixa de se alimentar só porque ela tinha aquela ideia fixa de só comer orgânicos. Então, é todo um processo. Uma vez acertada uma dieta, que a pessoa esteja contente, qual que seria a relação ideal? Nutricionista-paciente. É paciente que chama? Relação ideal, paciente, sim. Tá. Tá, de quanto em quanto tempo que a pessoa tem que visitar o nutricionista, dar aqueles, né, check-up, quero mudar alguma coisinha e tal, o que você imaginaria como uma agenda ideal? Não existe isso, não existe. Porque tem todo tipo de caso, todo tipo de vida, de rotina, então não existe. Tem paciente que precisa de acompanhamento semanal, tem paciente que a cada 6 meses a gente conversa, ajusta e pronto.
Tem paciente que tem um objetivo, uma prova em 3 meses, e daí, de repente, a gente se vê a cada 15 dias, e daí depois um mês, e daí depois na semana antes da prova. Então, você vai adequando, assim, eu faço isso junto com o paciente, a gente pensa num plano, porque a maioria dos meus pacientes são assim, a gente tem um plano, né, fixo ali. Eu não tenho, não, eu trabalho com um paciente só que é mais para a vida toda, mas que é um paciente que tem uma patologia e a gente faz um acompanhamento. Mas ele, por exemplo, às vezes ele me vê a cada 2 meses, às vezes vê uma vez no ano, entendeu? E assim a gente vai levando. Então depende muito de quem é o paciente, qual que é o objetivo dele, qual que é o momento de vida. Então, isso a gente vai acertando. E agora com a consulta online, né? Porque agora a gente está autorizado a fazer consulta online. Antes, no código de ética do nutricionista, não era permitido. E agora, antes da pandemia, a gente foi autorizado a fazer a primeira consulta presencial na sequência podia se fazer online. E agora, durante a pandemia, a gente foi autorizada já a começar online, o que eu acho ótimo. Então, a gente usa essa ferramenta agora, né? Então, não precisa mais. São Paulo é muito complicado a vida, o deslocamento, tudo. Então, antigamente, imagino, né, que as pessoas deixavam de fazer uma consulta, um acompanhamento, porque não podiam, não tinham tempo, o trânsito, todas essas questões. E hoje em dia a gente consegue, a gente, né, com o vídeo a gente consegue fazer o acompanhamento e essa parte de ver a pessoa é muito importante, é melhor do que... Eu gosto sempre de ver o paciente, eu não gosto de só falar no telefone ou WhatsApp, eu acho que a gente perde muito na comunicação. Então, a pandemia, nesse aspecto, foi boa, porque firmou esse modo de consulta, esse modo de contato. Pâmela, como que a galera te acha, meu? O pessoal da escalada, da montanha, te encontra? Tá, é fácil, o meu site é nutriçãonamontanha.com. Então, lá você pode me mandar WhatsApp, pode me mandar e-mail. Eu conto um pouquinho de mim, da minha história, meu currículo. E é isso. Lá você consegue falar comigo. Pô, valeu. Olha, muito obrigado pela disponibilidade, meu. Pô, foi muito legal a entrevista, meu. Muito obrigado. Gostei. Eu acho que foi uma conversa boa, assim, é bom conversar do assunto e obrigado pela oportunidade, porque realmente eu acho que a gente está vivendo numa época que tem muita informação e assim, é difícil ser técnico, né? Então tem essa questão que a gente falou no começo sobre é necessário ser nutricionista para falar de dieta. Essa parte é importante porque o nutricionista ele estudou, né? A gente estudou o corpo humano, então a gente tem propriedade para falar das coisas e de repente a gente ajuda a pessoa, não que você não possa estudar sozinho, você pode, mas tem muito barulho acontecendo, né? Tem muita gente falando, muito conteúdo na internet. Então, dificilmente, né, as pessoas vão primeiro para o livro, né? Elas vão primeiro para a internet. Então, esse filtro, assim, às vezes elas acabam caindo em umas roubadas. Então, é legal, eu indico muito você procurar um nutricionista e fazer uma parceria, porque a pessoa certamente vai te ajudar a, a, a focar, né? E vai te mostrar o caminho das pedras ali, que é um processo, igual eu falei, é um processo essa melhora, né, na alimentação. Pô, é muito pertinente mesmo o que você falou, Ana, porque pô, quando eu comecei a escalar, muita gente achava que bastava comprar um livro. Pô, cara, o livro é um coadjuvante, mas livro dificilmente vai responder todas as suas perguntas.
Pô, hoje o mentor das pessoas a maior parte das pessoas é um smartphone, entendeu? Que você encontra o que você quiser, meu. Você É, manipula a informação, meu, dando a busca correta, do jeito que você quer, você sempre vai achar alguém que te apoia na coisa certa ou errada que você pretende fazer. Então, exato. Bom ponto. realmente é um problema que a modernidade nos trouxe, né? Sim, sim. Ah, os livros são bons, mas, de novo, tem livro que fala de tudo, e é difícil você filtrar, porque ele pode até te indicar uma boa dieta, ele pode ter um bom plano, mas será que aquele plano é adequado para você naquele momento? Então, você pode seguir e pode não estar dando certo. Então, sempre procurar a ajuda de um profissional, né, é o mais indicado. Não, com certeza. Não, e tem outra coisa também que, os livros de escalada, vamos lá. Meu, as coisas mudam. Uhum, Tem edições e atualizações, né? sim, Isso, o profissional que trabalha com atividade ensinar, ou no seu caso, prescrever e auxiliar e orientar, pô, esse é um profissional que está sempre atualizado. Muito obrigado, sim, Pamela. sim, sim. Valeu Obrigada demais. a você. Adorei.